Só vou colocar aqui, daí você já pode começar, tá? Uhum, tá bom. Pode começar. Então, né, como eu estava falando que agora eu compreendo, eu entendo que eu sou um adulto e eu vou cuidar de mim mesma, né? Porque aquela criança que passou por esses questionamentos, né, aquilo que faltou para aquela criança, mas hoje eu não sou mais uma criança. Hoje eu sou um adulto e eu tenho que ter domínio da minha própria vida, né? E um adulto que ele é bem nutrido emocionalmente, ele não vai ficar mendigando afeto, né? Ele não vai ficar, ele vai se posicionar e vai poder escolher boas amizades, boas pessoas a quem ele vai se relacionar, né? E então, por quê? Porque como ele está nutrido emocionalmente, ele já saiu daquela fase de como se estivesse numa urgência, né? Uma urgência para ganhar afeto, para ganhar carinho, para ganhar isso, ganhar aquilo, tudo para não ficar sozinho e acaba se submetendo a várias coisas. Mas quando eu me nutro emocionalmente, quando eu entendo que agora eu posso fazer algo por mim, sem ficar esperando que o outro faça, o que o meu marido faça, o que a minha mãe venha fazer, o que o meu pai venha fazer, o que sei lá quem que eu acho que me faltou, ao invés de eu ficar nessa posição de esperar que o outro ainda reconheça e volte atrás e veja que eu estou aqui, né? Eu me coloco no papel de adulto, me posiciono como adulto e eu mesmo vou cuidar de mim. Eu vou me acolher, né? Eu vou me amar. Próximo slide, Dani. Então, assim, ó, gente, se já estava, né? Pena que acabou interrompendo quando já estava bem no finalzinho da palestra, mas se vocês esquecerem tudo que eu falar, eu gostaria que algo ficasse claro para vocês, que algo ficasse na mente de vocês. É que sim, eu sou merecedor, sim, eu mereço uma vida melhor, eu mereço ser feliz, eu mereço todo o carinho, eu mereço todo o acolhimento. Afinal de contas, nós somos filhos do Criador, nós somos antes do meu pai. E antes da minha mãe me querer e me aceitar, eu já fui aceito pelo Criador, né? Já fui aceito por Deus. E Ele me quis primeiro. Então, sim, eu sou merecedor de todo amor e de todo cuidado. E eu queria deixar uma tarefinha, então, para vocês. E a tarefinha é essa que está nesse slide, né? Se por acaso, em algum nível, né? Em algum nível inconsciente de vocês que estão aqui, se vocês acharem que não ganharam o suficiente, ou não são merecedoras, ou têm baixa autoestima, né? Comecem a refletir sobre isso, tudo isso que a gente falou, mas principalmente sobre essa questão do merecimento e de que vocês são filhos do Criador e somente por isso já são merecedores de todas as coisas, porque Deus deixou tudo em abundância para nós. Então, e quem em algum nível tiver, né, lá no íntimo, algum sentimento semelhante a esse, eu deixo essa tarefinha, então, para que vocês façam logo ao acordar. Por quê? Porque assim que eu acordo, a nossa mente, ela vai começar, ainda tá devagar, ainda processando muitas coisas do dia. Quando eu faço a primeira coisa, né, me conectar com Deus e fazer algo nesse sentido, né, de eu ir para frente do espelho, eu me olhar, eu me conectar comigo mesma, eu olhar dentro dos meus olhos, né, os olhos são as janelas da alma, então olhe para dentro da sua alma, olhe, se conecte com essa criança, talvez, que ainda, né, que ela foi ferida, que ela foi machucada, ou que ela foi rejeitada de alguma forma, ou abandonada de alguma forma. Se conecte com essa pessoa, que é você mesmo, né, e fale 3 motivos pelo qual você se ama, pelo qual você é merecedora de ser amada,
é merecedora de receber carinho, e de também, e aí quanto mais eu tenho, quanto mais eu encho, quanto mais eu me cuido dessa forma, eu me acolho e eu olho para mim com amorosidade, mais isso vai transbordar, né, de mim e vai transbordar para todas as pessoas que estão ao meu redor, né? Se eu sou casada, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus colegas, para os meus amigos de trabalho, para todas as pessoas que estão ao meu redor. Primeiramente, eu vou ser beneficiada, né? E as pessoas ao meu redor também vão ser beneficiadas com isso. Então, era isso, meninas. Era essa mensagem que eu queria trazer hoje para vocês. Muito obrigada por, né, se dispuserem a estar aqui, né? Obrigada pelo tempo de vocês, pelo tempo que vocês separaram para estarmos aqui juntas. E espero que eu tenha contribuído de alguma forma na vida de vocês, tá? E eu vou disponibilizar, obrigada, Dani. Eu vou disponibilizar também lá, se a Dani permitir, vou mandar lá no grupo, tá? Eu vou mandar um link lá no nosso grupo, né? Para que uma meditação que eu gravei, uma meditação do acolhimento da criança interior, que vai ajudar bastante também para quem tem algo relacionado, né, com isso, que precisa se trabalhar um pouquinho mais nessa questão. Essa meditação ela vai ajudar bastante vocês, tá? É uma meditação guiada, e aí vocês podem estar fazendo 1, 2 vezes durante a semana, que vai além do exercício do espelho, vai contribuir bastante aí para o amadurecimento, né, de cada uma de nós. Então, era isso. Obrigada, tá? E aí, se vocês tiverem, né, alguma pergunta, ou que não quiserem fazer pergunta, mas quiserem contribuir também, porque todo mundo tem sempre algo a ensinar, e aí fica à vontade. Aí eu passo a palavra para vocês. Então, vocês estão vendo também o arroba da Josiane também, para vocês acompanhar o trabalho dela, seguir ela lá também, tá? Daí, se você quiser que eu deixe por enquanto essa tela, ou se você quiser que eu desconecte também, fica à vontade, tá bom? Tu que sabe, Dani, faz o que ficar melhor aí. O pessoal anotou aí o arroba dela? Eu vou desconectar aqui, então. Tá bom, tirar. Eu quero agradecer muito, porque muita coisa que você falou, eu acredito que preciso trabalhar ainda. Algumas vezes eu busquei essa criança interior e eu lembro que eu chorava bastante, então acredito que eu preciso trabalhar muito ainda. Eu já passei bastante também, porque a gente se acha sozinho no mundo. E aí acha que ninguém entende, que ninguém não te ama, não te dá valor, né? Mas é justamente por esses acontecimentos, que nem eu vou dar o meu exemplo. Quando eu era criança, eu lembro que os meus pais, eles trabalhavam muito. Então, eu lembro que eu passava bastante tempo sozinha, né? E eu não estava sozinha porque, na verdade, não foi sempre assim, né? Quando eu era pequena mesmo, tinha sempre pessoas que cuidavam de mim. Mas depois que eles achavam assim que eu já sabia, né, me cuidar, já sabia pegar alguma coisa para comer e tal, aí eles iam trabalhar normalmente, deixavam, né, davam as orientações ali e iam trabalhar, né? Então, mas qual foi? Eu não tinha noção disso quando eu era criança, mas depois, agora na fase adulta e estudando todas essas questões, assim, que a gente vai se dar conta de que, sim, o fato dos meus pais estarem trabalhando e o que ficou registrado em mim? Que eu estava sozinha, né? Eles não estavam me abandonando, eles não estavam me rejeitando, não era nada disso. Mas a minha interpretação lá no meu íntimo era o quê? Eu acordava e eu estava sozinha. Eu tomava café sozinha. Daí eu almoçava sozinha. Então, aí é isso que fica registrado lá. Então, justamente, a gente precisa sim se trabalhar nessa questão. E eu melhorei muito assim. Quando eu comecei a olhar para isso, eu vi que, opa, não, mas tá distorcida essa visão, né? E aí a gente começa a se trabalhar
e vai melhorando, vai crescendo, né? Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Bora fazer as perguntas aí, aproveitar, né? Vou Eu quero compartilhar. falar. Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Espero que eu saiba Você responder. tá falando assim que ficava sozinha e que isso ficou registrado, e como que a gente trabalha isso? Tendo em vista que eu também ficava sozinha e ainda sou filha de mãe solteira. Uhum. Então, é a parte final ali da palestra, né? Quando eu falei que agora eu sou adulto, porque da mesma forma que eu falei, eu também tinha essa visão. Mas hoje eu compreendo que os meus pais, eles não estavam, tipo, não foi assim, ó, eles foram numa festa e eu fiquei em casa. Ou eles foram em tal lugar e me deixaram aqui porque tu merece ficar em casa sozinha. Não era essa, né? E tu tem que ver qual que era o teu contexto. Por que que tu ficava sozinha? Qual que era o motivo pelo qual tu ficava? O meu contexto era esse. Qual que era o teu, Ione, né? Teu contexto. Então, tu fazer uma autoanálise, pensar, né? Pensar em tudo que aconteceu lá atrás, sabe? Tirar um tempinho mesmo para analisar e pensar sobre isso. Mas, assim, sem julgar o teu pai e a tua mãe, sem julgar eles. Porque são fatos. Aconteceu dessa forma. E aí eu vou fazer o quê? Quando eu compreendi que era... Por quê? Porque a minha mãe, ela que comprava, ela que era responsável de comprar as roupas para nós, por exemplo, se a gente andava bem arrumadinha era porque ela trabalhava e se esforçava para fazer isso. Então, é ter esse olhar amoroso do que aconteceu. A gente ficou com prejuízo? Sim, claro que eu queria estar com a minha mãe, claro que eu queria acordar e ir lá dar um cheiro nela, né? Claro, assim como eu acredito que tu também queria que tivesse acontecido isso, a Dani também, né? Não sei exatamente qual era o teu contexto, Dani, mas a gente sempre quer estar grudado no pai e na mãe, é um fato, né? E aí, diante de todas essas circunstâncias, mas agora eu não vou mais olhar como criança, sabe? Porque a Josi, pequenininha, criancinha lá de 7 anos, de 6 anos, que ficava lá em casa, aquela se sentiu sozinha e não tinha muito para quem recorrer. Mas a Josi adulta, que hoje tem 41 anos, hoje eu olho para mim e eu falo, eu não sou mais uma criança. E agora eu vou me amar, eu vou me proteger, porque eu mereço. E aí é isso que tu vai fazer, sabe, Ione? E aí, tu falou que tu é mãe solteira, provavelmente tu Não, a passa... minha mãe foi mãe solteira, a minha mãe. tua mãe, então, ó, olha só, tá aí um grande motivo para te olhar com amorosidade para ela, né? Porque tá aí o motivo por qual que tu ficava sozinha. Olha o quanto amor a tua mãe te deu. Ela não estava presente, mas ela estava indo lutar pela vida de vocês duas, para que tu tivesse o melhor, para que tu tivesse tudo de bom que não te faltasse. E quantas Iones por aí que a mãe também foi mãe solteira e a mãe não deu conta, sabe? E Sim. aí, quantas Iones que foram doadas, entende? Mas a tua mãe foi tão amorosa, tão guerreira, te amou demais. Quantos perrengues que a tua mãe passou e ela não abriu mão de ficar contigo, Não. né? E aí tu vai olhar para ela dessa forma. Ela me amou demais, porque não foi fácil. Tu tem quantos anos, desculpa? 43. Então, olha só. Imagina 43 anos atrás. Eu, eu, Sozinha. eu, eu tenho 41 e eu tive um filho. Eu tô com meu marido até hoje, mas ele tem 22 anos. Há 22 anos atrás, engravidar, eu namorava com ele na época, engravidar há 22 anos atrás já era feio, não era visto com bons olhos. E aí a gente coloca mais 20 em cima. Foi o que a tua mãe passou.
entende? Ela passou, ela olha o tabu que ela teve que enfrentar. Ela não te abortou, ela não te doou, ela te cuidou, ela te protegeu da forma que ela conseguiu te proteger, Uhum. né? E aí é com esse amor que tu vai olhar para tua mãe. O quanto ela conseguiu, o quanto esforço ela fez para ficar contigo e para te cuidar, né? E aí vai ficar muito mais fácil. Pode ter certeza. Se tu seguir essa linha, vai ficar muito mais fácil para ti e tu vai se dedicar muito mais a ela. Tá bom. Obrigada, querida. E aí, Ione, Ajudou muito, bastante. que bom. Quero fazer um comentário, Ione, assim, ó, eu não, assim, não deixo de ser feliz de mãe solteira no sentido de que eu tinha 2 meses de vida quando a minha mãe se separou do meu pai biológico, tá? E ela ficou sozinha também. E eu ficava, eu lembro dos meus 4 anos, 3, 4 anos, que daí a lembrança é melhor, eu ficava dentro de um carro velho, que ela trabalhava numa lancheria de um posto de combustível. E ela não tinha com quem me deixar, porque ela trabalhava à noite. E eu vejo isso como ela foi guerreira em ter conseguido, né, passar por tudo isso, que ela não tinha família aqui, e ela ainda trabalhava e ajudava a mãe dela, porque a mãe dela também, né, na época, passava por situações complicadas, porque minha mãe já veio para cá, para Porto Alegre, eu sou do Rio Grande do Sul, né, ela veio para Porto Alegre, só para ter uma ideia, porque já era uma vida difícil. E ela para sustentar a mãe e os irmãos. E a minha avó tinha 10 filhos, sendo que a caçula morreu de fome. Então, para não ver os outros irmãos morrer de fome, ela veio para cá. Nesse meio tempo, ela já mais madura, já me teve com 26 anos, ela casou nos conformes, né, que nem diziam antigamente. Depois de alguns meses, me teve, né? E quando eu estava com 2 meses de vida, ela se separou e ela enfrentou tudo isso. Então, assim, no primeiro momento, o desespero era grande. Ela não tinha para onde recorrer, pagava aluguel, não tinha casa própria. Então, foi uma época bem crítica. E eu, até os meus 7 anos de idade, eu era filha única. Depois teve outras questões que eu estou só citando uma parte, porque vem os outros históricos aí bem tenebrosos. E como que eu trabalhei isso? Todo dia acontece alguma situação que a gente vai enfrentar e que são gatilhos mentais daquele momento que a gente está enfrentando, mas que na realidade não é tão grave. Por que se torna tão grave nesse momento a gente enfrentar na idade adulta algumas coisas? É porque eles desencadeiam gatilhos mentais da época da nossa infância. Algo parecido com aquilo, por exemplo, uma situação que tu entrou num lugar que tu queria fazer amigos, digamos assim, e tu te sentiu meio excluída, meio rejeitada. Tu não está sendo rejeitada na idade adulta, não é o sentimento do adulto da rejeição, é o sentimento da criança. Então, nesse momento, o que a gente busca? Busca curar a criança. Então, a gente vai ver quando a gente se sente mal por qualquer situação que a gente esteja passando, ou por pouco tempo, ou uma situação rápida, né, que nem eu citei agora, a gente busca na infância. O que aconteceu na minha infância, na minha primeira infância? E aí a gente vai buscar curar a criança, para depois curar o adulto. Hoje eu sou adulto, mas é a criança que está machucada, que desencadeou. É que nem o ratinho na ratoeira, ele vai, e aí ele já não vai mais, mas ele está com aquele medo, né, de ir na ratoeira. Mas por que ele está com medo? Porque lá atrás ele foi na ratoeira, ele foi pego, né? Então é nesse sentido. Por isso que a gente diz para buscar a criança, curar a criança. Às vezes a gente se estressa com uma coisa e depois a gente pensa, por que eu me estressei tanto por isso? É tão bobagem, porque vem o consciente do adulto. Mas quem se estressou foi a criança, porque ela se sentiu em perigo de uma situação lá da infância, mas que disparou a memória, que as células têm memória. Então, nesse sentido. Espero ter contribuído, tá, Ione? Porque na nossa geração, claro que eu sou mais velha que tu, tenho 52 anos, mas ainda
não tinha evoluído tanto a geração, evoluindo nessas últimas 2 décadas, né, que evoluiu bastante, porque anterior já era tudo muito uma cópia, uma modelagem das gerações anteriores, mas que a gente passou por situações semelhantes, né, porque falta de conhecimento, falta de informação dos nossos pais, ou até tinham, mas a gente não julga porque não estava lá para saber o que pensou, o que sentiu, e a gente tem reações e respostas a partir do momento daquilo que a gente está sentindo naquele momento. Nós cometemos erros, só que o acerto das nossas mães aí no caso, como diz a Josi, é não ter abandonado. E não foi uma coisa muito fácil para elas, entende? Foi, então, o que a gente faz? É questão de ser grato, né? Gratidão, eu mereci, eu não fui rejeitada porque minha mãe estava lá, de alguma forma ela estava lá, seja não estava no corpo físico, mas estava no campo espiritual, porque ela estava batalhando para não deixar faltar o alimento, porque para ela ia para qualquer lugar, né? Ela teria comida em qualquer casa, mas por solteira batendo uma porta para pedir auxílio, né? Eu já ser julgada, né? Por que tu foi fazer filho, né? É que nem se diz, e hoje ainda se diz a mesma coisa, mas a gente não está na pele, não sabe o que passa na cabeça das pessoas, então por isso não julgamento. E anos atrás era muito comum esse tipo de coisa acontecer, não dar conta de cuidar, doar os filhos, era coisa mais normal de se acontecer, né? Então, a tua mãe, sim, foi uma baita de uma guerreira e te amou, ela te ama e te amou muito. Isso foi um ato de amor imensurável que ela sentiu por ti. Porque eu não preciso te perguntar e nem preciso perguntar para ela para saber que teve, sim, pessoas que falam que deram conselhos para ela abortar, que deram conselhos para ela esconder, que deram conselhos para ela doar depois de nascer. Eu não preciso nem te perguntar para saber disso, porque era comum, a gente sabe, né? Hoje acaba se tornando uma normalidade, né? O que é ruim também, porque, né, a gente vê assim quanto hoje mães solteiras assim novinhas, bem novinhas, entra na adolescência e acaba acontecendo isso, né? Mas antigamente era isso, ou escondia até nascer e depois, sei lá, muitos tiveram, né, uma história triste. Mas faz a meditação que eu vou disponibilizar lá, vai te ajudar bastante, porque na meditação eu conduzo até tu chegar até tua criança e tu resgatar essa criança, o que a Cláudia falou de pegar essa criança, porque isso reflete no nosso adulto, mas o acontecimento está lá atrás, né? É o que eu falei ali, até os 7 anos, até o primeiro setênio é o mais importante da nossa vida, né? Porque é ali que é onde forma tudo que a gente vai utilizar, digamos assim, no resto da nossa vida. E isso, se o nosso meio, nosso ambiente não mudar, continuar o mesmo, ou se nós não percebermos que podemos viver diferente, a gente vai ficar andando em círculo sempre, né? E aí eu preciso o quê? Mas isso não é uma sentença. Se eu tive até os meus 7, até meus 8 anos, teve vários acontecimentos ruins, mas também não é uma sentença. Porque hoje eu vou olhar para trás e eu vou entender que não. Aquela criança de tal idade passou por isso, mas hoje eu vou ser o pai e vou ser a mãe dessa criança e vou acolher. Eu vou cuidar, eu vou me proteger, eu vou fazer isso. E aí essa criança não vai mais se sentir abandonada, não vai se sentir rejeitada, não vai se sentir sozinha, porque tu vai estar com ela. Não é que existe uma criança, né? Mas no nosso cognitivo, no nosso subconsciente, né? É como se fosse um arquétipo que fica registrado em nós dessa nossa infância, né? E aí quando nós temos muitas feridas, muitas marcas, nós carregamos isso para nossa
nossa vida inteira, não é o tempo não cura, isso é mentira. O tempo não cura as coisas, os traumas e as feridas, né? Isso é uma grande mentira que contaram, que inventaram. A gente cura a nossa ferida olhando para ela. Nós curamos quando a gente acolhe o nosso trauma, aquele acontecimento. Quando nós olhamos, nós acolhemos aquela situação e a gente foi dessa forma. Foi dessa forma que aconteceu, foi dessa forma que a mãe deu conta de me cuidar, de me criar. Agora eu sou muito grata porque ela me teve, eu estou aqui. Hoje eu estou aqui, agora minha vida é diferente e agora eu vou fazer o meu papel de adulta. Agora a Ione é adulta e vai acolher e vai resgatar aonde foi que tu paralisou, sabe? E quando a gente nega, né, Josi? Quando a gente nega aquilo que aconteceu e a gente tem resistência de forma negativa, o que acontece? O trauma aumenta. Vai continuar repetindo. É que nem tem uma cicatriz e tu ficar ali toda hora machucando a cicatriz, a ferida vai abrir de novo, vai estar toda hora abrindo. E porque a gente se torna resistente, eu não quero aceitar aquela minha infância. Eu vi tantas crianças sendo pai, a mãe presente, eu não quero ter tido uma infância. Eu falo porque já aconteceu lá, antes de eu conhecer as terapias, aconteceu muito de eu ficar resistente a uma infância que eu não queria ter lembrança. Uhum. Eu dizia que eu não gostava de lembrar minha infância. Então, e isso doía mais, machucava mais e criava mais traumas na mulher adulta. Uhum. Né? Então, se eu aceito... a vida, né? Exatamente. Se eu aceito, se eu vou lá, olho, aceito e transformo, administro essa emoção, aprendo a administrar ela, porque eu não vou conseguir mudar o que já aconteceu, mas eu vou conseguir mudar trabalhando aquela criança. Olhar diferente para aquilo que já aconteceu, né? Sartre tem uma frase que eu gosto muito, né? Que não importa o que fizeram comigo, mas sim o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. E é isso que importa, né? Porque se todo mundo falar aqui um pouquinho da sua vida, todo mundo vai ter uma história triste para contar, isso é fato, porque a vida não é só flores, né? Mas a gente aprende a mexer nesse jardim, a gente tira as folhas velhas, a gente faz um plantio novo, a gente replanta algumas coisas, sabe? E aí a vida sim pode ficar melhor, o nosso jardim pode ficar sim mais florido, né? Mas aí depende de mim. Se eu quero olhar, agora se eu fico como a Cláudia falou, se eu ficar nessa negação de não querer olhar, de não querer, porque assim, ó, não é simplesmente olhar. A gente está falando aqui, né, Cláudia, de uma forma assim que parece que é fácil. Não vou falar para ti que é fácil, porque é assim, ó, o que aconteceu até eu chegar aqui, que é a cura, essa lacuna aqui, ó, ela é extensa e é um processo trabalhoso. Nesse meio aqui, ó, eu vou chorar, eu vou sofrer, eu vou acabar desistindo, vou querer deixar para lá, daí eu vou voltar atrás, vou falar assim, não, eu vou olhar, eu vou conseguir, eu vou vencer. E aí eu vou cada vez mais caminhando para perto da onde eu quero chegar. E é assim, é um processo de desenvolvimento. Às vezes há uma dependência desse sentimento, porque passou a vida toda sentindo, e quanto mais velha a gente vai ficar, eu digo assim, DNA, né? Quanto mais o DNA está usado, mais a gente tem essa dificuldade de se desapegar daquele sofrimento. Tem que ter esse cuidado também, porque tem uma abstinência aí inconsciente, entende? Por exemplo, assim, ó, eu me chateei com qualquer coisa. Aí eu já vou lá no passado pegar toda aquela dor e eu trago ela para chorar aquela dor, entende? É como assim, ó, eu tenho uma recaída, eu vou lá, eu sou alcoólatra, eu tenho uma recaída, eu vou lá, tomo, né? Estou quase em processo de cura, mas eu fiquei com abstinência, eu vou lá e tenho a recaída.
E tem esses relatos bastante assim, mas essa semana parecia que estava tudo tão bem, mas parece que ao mesmo tempo que estava tudo correndo bem, mas eu tinha uma coisa assim, mas não era a abstinência daqueles momentos de querer reviver a dor. Parece uma coisa masoquista, só que não é. É o estilo de uma abstinência, entende? É que nem assim, ó, quando o casal faz terapia, tá? Aí eles estão tranquilos, só que deles assim, sabe que está faltando alguma coisa, estou achando estranha essa nossa relação, está faltando, claro, porque eles tinham o hábito de estar sempre discutindo, brigando, sempre que se encontravam, ficavam um pouquinho e brigavam. Então, eles, como estavam alinhados, começaram a se alinhar, eles estavam sentindo falta de algo, porque de tanto tempo estar naquela situação, virou um vício, entende? Por isso é importante substituir por um novo hábito, né? Exato. Porque não é simplesmente eu parar de fazer tal coisa, ou parar de pensar tal coisa, parar de agir. Eu vou substituir por um novo hábito, uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar, né? E aí eu saio dessa abstinência aí, né? Porque algo tomou lugar. A meditação é a melhor forma, porque ela te tira daquela situação, porque ela faz tu dar uma pausa em todo aquele looping de pensamentos negativos. Então, ela te traz... Aí tu tá pensando na meditação, tu não tá pensando em outras coisas, porque no início tu não consegue te desligar. Em algo tu vai estar sempre pensando, mas não, eu tenho que meditar. Só o fato de pensar que eu tenho que meditar, ele já vai te desligar daquele momento. É que nem eu digo assim, ó, durante o processo de meditação, pensa no melhor momento da tua vida, aquele que te fez muito feliz. Traz aquela imagem e coloca no quadro, no mural. Cada vez que tu pensar, quando estiver meditando, pensar nesse processo negativo, ou em qualquer coisa negativa, traz a imagem para aquele momento. Porque daí tu sai daquele processo de negatividade. E assim é o trabalho, sempre lá busca. Por que eu fiquei mal com essa situação se não parecia tão grave? É a criança que, né, que foi maltratada, que foi rejeitada, que foi humilhada, né, ou que se sentiu humilhada, ou que se sentiu sozinha, abandono, etc. Então, é uma lista de coisas. Então, se está acontecendo isso, eu me senti assim, e se eu sair fora do problema, eu vi que não é tão grave assim, mas por que eu estou me sentindo assim? Vai lá na criança e procura o que a criança passou que fez com que ela se sentisse daquela forma. Só que isso, né, Josi, é bom até um acompanhamento terapêutico, porque vai te... É como se fosse no atendimento terapêutico, é um GPS, né? Tu não vai dar a saída e nem resposta pronta, mas tu vai ser o GPS que vai dizendo, ó, entra nessa estrada aqui, vai nessa, para tentar levar até onde a pessoa precisa. E tem as atividades, né? Tem o processo mesmo que a gente faz com a pessoa, né? Que ajuda ela a fazer, né? Que eu dei um exemplo para ti, que é essa questão do, né? Ficou como tarefa essa questão do espelho e a meditação, mas tem muitos outros processos terapêuticos que dá para fazer para sair, né? Dessa situação, né? Sim. Então é isso, meninas. Vocês querem... Gratidão, Josi. Muito grata mesmo pelo teu transbordo, pelo teu tempo, que é muito mais precioso ainda. Não tem dinheiro que pague, porque o tempo não volta, então a gente não teria como um valor para monetizar, né? Se fosse o caso assim, de monetizar, de valer, então não tem um valor X lá que eu possa dizer, vale tanto, não tem preço, né? Só pelo tempo não tem preço. Pelo teu transbordo, maior ainda, né? Que faz a gente refletir, faz a gente pensar, a gente sempre sai com uma bagagem bem melhor do que a gente entrou, mesmo que se tenha conhecimento, vai movimentar esse conhecimento, vai trazer